Nessa aula eu vou mostrar como consumir a nossa Web API usando o Postman. Então nós definimos a nossa Web API, contatos Web API, e nós definimos o controlador usando o Entity Framework e o scaffold para gerar o controle com os métodos actions e as views. Então agora eu vou consumir essa Web API. Então, da mesma forma que eu fiz na aula passada, eu vou usar o Postman, né? Então o Postman é um cliente REST que eu vou usar para ver se a minha Web API está funcionando. Então, ó, eu tenho aqui o controller que foi gerado, né? Então eu vou executar. E aqui ele vai, por padrão, acionar lá o API Values, né? Eu não alterei o código como eu fiz na aula anterior, mas tudo bem. Vamos chamar agora API Contatos. Olha lá. Tá os 3 contatos que eu tinha incluído. Então vamos abrir agora o Postman e vamos fazer o teste aqui. Ó, eu vou pegar essa URL aqui, ó, e vou colar no Postman. API Contatos, vou dar o Send, olha lá, o mesmo que eu obtive aqui. Então se eu quiser obter um contato, eu vou passar o ID dele. Vou pegar o ID 2, que é a Janice. Olha lá, é a Janice. A mesma coisa vai funcionar no navegador, né? Então agora, para concluir, eu vou usar o put. Então, vamos verificar o banco de dados. Eu tenho 3 registros no banco de dados, então eu vou agora usar o post, né, para criar um novo recurso. Então eu tenho que definir aqui no body aqui o nome. Então vamos colocar aqui um nome. Vou colocar aqui Teste da Silva. O e-mail vai ser teste e-mail e aqui eu vou colocar 22. Não existe isso aqui, né? Mas só para testar. E aqui o post. Lembrando, ó, vamos aqui na nossa o post. Eu tenho que passar as informações do contrato que eu quero criar no corpo da requisição, tá? Ele vai verificar se o modo state é válido e vai. Então, vou colocar um breakpoint aqui. Vamos aqui no post e vou dar um send. Ele chegou aqui, vamos ver o contato aqui, né? Então aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dar um bad request aqui, ó. Ah não, ele criou o contato, criou, tá? Ele criou e incluiu o contato aqui. Eu pensei que ele não ia criar porque o ID estava 0, mas ele criou. Vamos ver aqui no post. Então vamos dar um get, vamos dar um get em todos os contatos para ver se ele criou mesmo. Olha lá, criou. ID 4, teste da Silva, tá? Que o ID, como ele é gerenciado pelo SQL Server, tá? Então, o que ele fez? Ele recebeu as informações, adicionou no contexto. Então, no Entity Framework, toda vez que eu vou adicionar um item, eu tenho que adicionar no contexto e dar o Save Changes. Vamos ver o banco de dados? Então, eu vou aqui na tabela Contatos e vou selecionar. Olha lá, ó, teste e-mail, teste da Silva. Ele incluiu realmente o meu recurso, tá? Muito bem, então agora eu vou dar um get aqui num contato, eu vou pegar esse contato mesmo que eu acabei de incluir. Vou dar um get nele. O que eu vou fazer? Agora eu vou dar um put, eu vou alterar informações desse contato. Então eu tenho que passar o ID, tá? E eu vou colocar aqui teste da Silva Rocha. Deixa eu vir aqui em... Peraí, é input.
Vem aqui em Body. Eu vou colocar o ID. Aqui acho que nem preciso colocar o ID. Teste da Silva Rocha. Tá? Então eu vou colocar aqui teste Rocha e-mail. E aqui eu vou alterar o DDD, que é 11. Então, eu estou passando no put. Vamos lá ver no put. O put está mais em cima, ele está aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui um breakpoint aqui. Então eu estou passando as informações do contato no corpo da requisição e o ID aqui na rota, from root. Ele vai verificar se é válido o modelo. Aí ele vai pegar o ID, atribuir ao ID, vai modificar, marcar a entidade como modificada, tá? E dar o Save Changes. Então vamos lá. Então estou dando um put. Aqui ó, é o response, aqui é o request, tá? Então ó, eu tenho que estar no formato JSON, tem que estar marcado ROM e as informações que estão no corpo da requisição estão aqui, tá? Então deixa eu dar um send, vamos ver se ele vai atualizar sem eu não colocar o ID aqui. Vou dar um send. Ó, ele passou aqui, vamos ver o contato. Ó, o ID está 0, né? Vamos ver se ele vai atualizar ou se ele vai dar um bad request. Tá, ele atualizou. Não, deu um bad request, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou passar o ID aqui, ó. Vou repetir a requisição, ó. Ele deu um bad request. Tá, ó. Então agora eu estou corrigindo aqui, estou passando o ID. No corpo da requisição, né? Então ele é uma informação que ele vai precisar. E aqui também. Por quê? Ó? Porque que na verdade ó, ele ia pegar o ID do contato aqui e aqui ia estar como 0. Então ele ia dar um bad request aqui, ó. Tá? Então vamos lá, vou dar o send. Ó, atendeu ali. Vou dar o continue, ó, ID 4 igual a ID 4, tudo bem, agora ele vai... Alterou. Então vamos dar um get nesse cara, para a gente ver. Olha lá, teste da Silva Rocha, teste Rocha, ele alterou. Tá? Vamos ver lá no banco de dados. Deixa eu dar um... Fechar aqui. Fechar tudo e vou dar um select. Olha lá, ó. Teste Rocha, teste da Silva Rocha, ele alterou. E agora eu vou excluir esse usando o delete. Então eu vou dar o delete, só tem que passar o ID, né? Vamos lá em delete. Ele vai receber o ID, verificar se o model state é válido. Aí ele vai localizar esse contato, tá? Vai ver se ele não é null e vai remover esse contato. Vamos lá. Tenho que passar o ID, eu vou dar um send. Ele caiu aqui, ó. O contato, ele não é null, tá vendo? Então ele vai excluir. Tá, vamos ver o banco de dados. Vamos atualizar. Olha lá, ó. Excluiu do banco de dados. Então a nossa Web API, gerada aqui pelo Scaffold, com os recursos do Entity Framework Core, está perfeitamente funcional. Nós testamos usando o Postman, enviando as requisições. Se ela atendeu ao Postman, ela vai atender qualquer requisição vindo de qualquer cliente, né? O que nós fizemos aqui foi usar o Postman. Na próxima aula eu vou mostrar como consumir uma Web API usando uma aplicação web simples. Então até lá!